paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui de novo para trazer um lindo ensinamento da Palavra de Deus. Palavra esta que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, que fala de um homem chamado Naamã. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Abre a tua Bíblia aí também onde você está. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Olha quantas qualidades esse homem tinha. O homem, como a Bíblia diz, era general da guerra. O homem era respeitado pelo rei. O homem era um herói. Mas havia um porém na vida deste homem. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, para as outras pessoas da sociedade, ela aparentemente é uma pessoa vitoriosa, mas sempre falta algo, mas sempre tem um porém na vida desta pessoa. Vejo eu, este homem que era general do seu exército, quando ele chegava ali naquele exército, as pessoas batendo continência para ele, as pessoas se curvando para ele, mas quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela armadura que quantas vezes ele saía na peleja e era vitorioso, mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava aquela armadura, nós sabemos que a lepra é uma doença onde a carne vai soltando, e vejo eu a carne grudando na roupa dele e aquele sacrifício daquele homem. Talvez você esteja vivendo uma vida desta maneira. Talvez para a sociedade, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, você até mostre fortaleza, você até mostra-se uma pessoa forte, mas só você sabe, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o que é que se passa na sua cabeça, o sofrimento que você tem. Nós sabemos que a doença que este homem tinha, naquela época, era uma doença incurável, e era uma doença considerada amaldiçoada. Se nós formos vermos o livro lá de Levítico, do capítulo 13 até o 14, até o capítulo 14, nós vamos ter algumas coisas sobre a lepra. Nós vamos ver lá que quando uma pessoa era considerada leprosa, ela era afastada da sociedade, ou seja, ela era banida do convívio social. Ela era banida do convívio social. Mas este homem aqui, chamado Naamã, apesar dele ter essa enfermidade, ele não se deixou abater. Ele não parou de viver a sua vida. E muitas vezes você está aí prostrado, passando por um problema, passando por uma dificuldade, passando por uma luta, e você está aí prostrado, dizendo que não vai conseguir, que tudo acabou. Não, meu irmão, levanta a sua cabeça. Assim como Deus operou na vida deste homem, Deus também opera na tua vida. E a Bíblia diz que em uma das investidas da Síria a Israel, Naamã, ele trouxe uma menina cativa. E esta menina, ela começou a trabalhar na casa de Naamã. Ou seja, essa menina era escrava. E esta menina, talvez até ela tenha visto os seus pais serem mortos até por Naamã, ou seus pais serem talvez até escravizados, mas ela não deixou a mágoa entrar no seu coração. Ela teve compaixão por ele. Por quê? Porque ela falou do amor de Deus. Ela vira para a sua serva, ela vira para a sua ama e diz: se o meu servo, se Naamã, se ele fosse até Israel, lá tem um homem de Deus, e o homem de Deus poderia ou podia ou pode curar ele daquela lepra. E Naamã, ele acreditou na palavra daquela menina. Ó, a fé desse homem. Ele era um general, ele era respeitado pelo rei, ele era um herói. E por falar em herói,
vejo eu, as crianças daquela época, Naamã era um exemplo. Talvez até quando perguntavam aquelas crianças, quem você quer ser quando crescer? Vejo eu as crianças responder, eu quero ser igual a Naamã. Por quê? Porque aparentemente, para a sociedade, ele era uma pessoa vitoriosa. Ele era uma pessoa vitorioso. Mas só Deus e ele sabia o porém da vida dele. E esta menina, ela fala do amor de Deus. Ela fala do profeta. Ela fala, se o meu Senhor for lá tem um homem de Deus, e esse homem de Deus pode curá-lo da sua lepra. E este homem acredita, e ele vai, pede cartas ao rei, o rei dá cartas a ele, e ele vai até ao rei de Israel. Ele vai até o rei de Israel. Só que a menina fala do homem de Deus. A menina não manda Naamã simplesmente ir ao rei. Por quê? Porque o rei de Israel era uma pessoa de autoridade, mas quem estava com unção era o profeta Eliseu, era o homem de Deus. E quem tem unção, meu irmão, tem tudo. Muitas vezes a pessoa tem ouro, tem prata, tem diamante, tem casa, tem carro importado, mas lhe falta algo. E qual é o algo? A paz do Espírito Santo. E aquele homem vai até o rei e leva muitos presentes, e aqui já deixa um exemplo para nós. E você me pergunta, qual é o exemplo? É que a bênção de Deus é de graça. Nós não podemos fazer barganha com Deus. Aquele homem foi no propósito de levar presente e ser curado, e se ele deixasse o presente lá e realmente ele fosse curado pelos presentes, automaticamente ele não devia nada a Deus. E a obra de Deus não é feita desta maneira. Ele vai até o rei de Israel, e o rei de Israel, quando ele entrega aquela carta do rei da Síria, e na carta dizia explicitamente, aqui está o meu servo Naamã, para que você, ó rei de Israel, cure ele desta lepra que ele tem. E sabe qual foi a atitude do rei? Se desesperar. Por quê? Porque ele disse, acaso eu estou no lugar de Deus para curar alguém de alguma lepra? Porque ele sabia que a unção não estava nele. E a Bíblia diz que o rei, ele rasga as suas vestes, ou seja, ele se humilha. E quando ele começa a se humilhar, chega até os ouvidos de Eliseu o que tinha acontecido. E sabe qual é a palavra que Eliseu dá para o rei de Israel? Epa, não se desespere, mande ele vir até mim, que eu o curarei da tua lepra. E a Bíblia diz que Naamã, ele vai até Eliseu. Mas quando ele chega na casa de Eliseu, ele esperava ser recebido por tapete vermelho. Por quê? Porque ele era um herói. Por quê? Porque ele era um general de guerra. Por quê? Porque era uma pessoa vitoriosa na vida material. O rei o respeitava e o estimava. E na obra de Deus não é dessa maneira, meu irmão. A obra de Deus, todos são iguais. Não tem acepções de pessoas. Nós sabemos que há líder por aí de igrejas que faz acepção de pessoas. Se a pessoa tem um dízimo maior para dar, a pessoa senta em uma posição maior lá na frente. E aquele irmãozinho que está ali consagrando, orando, coitado, que todo dia vai para a igreja com a mesma roupa, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é discriminado. Então quando ele chega na casa do profeta, sabe o que acontece? O profeta nem recebe ele. O profeta manda o seu servo, Gerazim, e vai lá e fala com Naamã, vai lá, lava-te no rio Jordão 7 vezes e você será curado. E ele se indigna, fica irado. Eu pensava que o profeta vinha aqui e colocaria a mão na minha cabeça e eu ficaria curado. Meu irmão, você quer se colocar na posição de Deus? Talvez você já tenha passado por essa situação e você ter feito todos os planos na sua mente e você dizer, porque vai acontecer isso, porque vai ser aquilo e aquilo lá. Meu irmão, não é assim. Nós temos que aceitar o propósito de Deus. Sabe essa situação que você está passando? É o propósito de Deus na sua vida. Deus vai operar, mas da maneira de Deus, não é da tua maneira, não é da minha vontade, não é da tua vontade. Meu irmão, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. É o Espírito Santo
que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se nós quisermos algo de bom para as nossas vidas, tem que ser na direção de Deus. Nós não sabemos o que é bom para nós. Eu não sei o que é bom para mim. Você não sabe o que é bom para você. Muitas vezes você acha, mas Deus é que sabe. Sabe por que você não recebeu a sua bênção ainda? Porque talvez você não esteja preparado espiritualmente. Eu costumo falar isso nas minhas ministrações. Por exemplo, se você pegar uma nota de 100 reais e você dá uma criança de 5, 6 anos, o que essa criança vai fazer? Vai comprar pirulito, picolé, bala, vai gastar. Por quê? Porque ela não está preparada para ter aquela responsabilidade. Talvez você esteja nessa situação. Deus está te lapidando. Deus está te lapidando para que você receba uma vitória maior. Naamã, ele foi só atrás da cura material, ou seja, só do corpo. Mas Deus, quando Deus manda ele ir lá se lavar, Deus queria lavar o seu espírito, lavar a sua alma, porque o que Deus faz é perfeito. Deus não dá nada pela metade. Deus faz o que Deus faz é completo, é perfeito. E aquele homem, ele sai dali indignado, por quê? Porque ele esperava ser bem recebido. E quando ele fala esta palavra, porventura, os rios de Damasco não são melhores do que o rio Jordão? Os rios de Farfas, o rio de Havana, não é melhor do que o rio Jordão? Porque as águas do rio Jordão eram barrentas. Então, um dos seus servos vira para ele e diz: ó Naamã, o homem de Deus, ele não falou com você para você fazer nada de difícil. Talvez até se ele tivesse falado para você fazer algo difícil, você talvez até faria. E quantas pessoas já falou: meu irmão, a tua bênção está nos pés de Jesus Cristo, a tua bênção está ali na igreja, você, a palavra entra por aqui e sai por cá, você vai com suas próprias pernas, você caminha com suas próprias pernas segundo a sua vontade. É por isso que você está aí sofrendo, é por isso que você está aí aquebrantado. Por quê? Porque você se colocou no lugar de Deus, você fez igual a Naamã, você queria resolver as coisas de acordo com a tua vontade. Eu vou lá em Israel, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é assim. Deus é que é o nosso dono, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E aquele homem, ouvindo a voz dos seus servos, sabe o que acontece? Ele decide ir lá no rio. E quando ele vai, ele se banha uma vez, se banha 2 vezes, se banha 3 vezes, e cada mergulho que ele dava era o orgulho dele que estava indo, estava descendo das águas do Jordão. Meu irmão, se tem uma coisa dentro de você e dentro de mim, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Da mesma maneira que eu estou falando para você, ela também corta primeiramente para mim. Se tem uma coisa que você e eu temos que nos desfazer e nós arrancarmos de nós mesmos, sabe o que é? A soberba. Deus, Ele não vai arrancar a soberba de mim e nem de você. Você é que tem que arrancar a soberba de dentro de você e jogar fora e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. E cada mergulho que ele dava era o orgulho dele que estava saindo. Cada mergulho que ele dava, cada vez que ele descia, era uma vitória que ele obtinha. E quando os homens falaram para ele ir, a Bíblia diz aqui no verso 14, que diz assim: e desceu ele e foi curado. Sabe por que você não desceu? Sabe por que você não foi curado ainda? Porque você não desceu. Para subir tem que descer, tem que se humilhar na presença do Senhor. Tem que se humilhar na presença do Senhor. Se humilhe na presença de Deus e a tua bênção vai chegar. E a Bíblia diz que quando ele deu o 7º mergulho, a carne dele ficou como a carne de uma criança. Ó, que palavra maravilhosa! Ele ficou curado, ele ficou sarado. Ele pensava que era só ir lá e curar da sua enfermidade da lepra, mas Deus fez uma cura completa. E ali mesmo ele reconheceu que só existia um Deus, que era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E ali mesmo ele se converteu e ele prometeu que nunca mais ele ia entrar na casa do Deus lá da Síria, Rimon,
o Deus chamado Rimon para adorar aquele Deus. E ele teve uma fé tão grande que ele pediu ao profeta para ele levar 2 mulas, ou seja, 2 sacos cheios de terra de Israel. Por quê? Porque aquela terra era abençoada para quê? Para quando ele chegasse na Síria, ele ia edificar um altar ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus que criou todas as coisas. Aí, os presentes que ele levou para comprar a bênção de Deus, ele queria dar ao profeta, mas homem de Deus, ele não aceitou. Ele disse: não, eu não posso aceitar o seu presente. Por quê? Porque a cura não foi minha, a cura é de Deus. E tem muitos homens de Deus aí, entre aspas, que estão aceitando muitos presentes, estão se vendendo, porque muitas vezes Deus usa ele para curar uma pessoa de câncer, para curar uma pessoa de AIDS, e deixa a vaidade entrar no seu coração e aceita, mas só que a honra, a glória é de Deus. Deus, ele não aceita dividir a glória e nem a honra dele com ninguém. Se aquele homem aceitasse, se Eliseu aceitasse aquele presente, ele estava declarando que tinha sido ele que tinha sido curado, mas quem fez a cura foi Deus. É Deus que faz na minha vida, é Deus que faz na sua vida. A sua confiança tem que estar em Deus. Coloque isso na sua cabeça. A sua confiança não tem que estar no pastor, não tem que estar no obreiro, no irmão. É claro que nós temos que respeitar o pastor, porque é uma autoridade espiritual. É claro que nós temos que respeitar o nosso irmão, mas a nossa confiança maior está no Senhor dos Exércitos, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. E aquele homem saiu dali com a vida transformada. Por quê? Porque ele desceu, ele se humilhou. Ele, até no começo, ele não estava acreditando, mas quando ele viu que a solução dele era aquele caminho, ele não perdeu a oportunidade. E você vai perder a oportunidade de ter a vida transformada? Vai perder a oportunidade de colocar sua confiança em Jesus Cristo? Vai perder essa oportunidade? Você, para as pessoas lá fora, é uma pessoa vitoriosa. É uma pessoa que tem muitas vitórias, que as pessoas te admiram, que as pessoas muitas vezes até te elogiam. Mas quando você deita, meu irmão, minha irmã, a cabeça no travesseiro, só você e Deus sabem o que acontece. Quantas lágrimas você tem derramado, quantas vezes você tem falado com você mesmo que você vai desistir, que não vai dar certo. Mas Deus, ele está vendo as suas lágrimas. Deus, ele está vendo o seu sofrimento. Amém? E palavra abençoada, né? Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos apresentar aqui mais algumas pessoas que pediram oração, que vem ligando, que vem mandando e-mail. E se você quer ter o seu nome aqui no caderno de oração, é só você ligar para o número que está aparecendo aí, que nós vamos anotar esse número e nós estamos levando esse caderno para o monte para orar. Repito, eu não vou sozinho, porque eu sozinho não sou nada, mas vai o pastor da minha igreja, os obreiros, e nós tomaremos a sua causa para nós, porque a tua briga é a nossa briga, e a nossa briga, quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos, é o general de guerra, o general que nunca empatou, muito menos perdeu uma peleja. É só vitória em nome de Jesus. Vamos ver quem foi que nos ligou essa semana para pedir oração em nome de Jesus. Aqui eu tenho a irmã que pediu oração pela família, a irmã Leila, da cidade de Canavieiras, o irmão Ayrton, da cidade de Una. Eu tenho meu amigo Jairo, da cidade de Canavieira, e minha amiga Mariana também, da cidade de Canavieira. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, coloque agora a sua confiança em Deus. Sinta aí a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha abençoar a sua vida. E logo após a oração, vai ficar tocando uma música, e eu gostaria que você meditasse na letra dessa música e que você seja abençoado em nome de Jesus. Curve a sua cabeça,
e pense agora só em Deus. Não pense no que você tem que comer amanhã, no seu trabalho, não pense em nada. Pense só em Deus. Coloque a sua confiança em Deus, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Soberano Jesus Cristo, graças nós te damos por mais essa oportunidade, Pai, deste ensinamento, Pai. Eu creio, Pai, que vidas, Pai, vêm sendo transformadas, Pai. Quantas pessoas, meu Deus, estão vivendo a vida que Naamã, Pai, estava vivendo. Uma vida, Pai, aparentemente, Pai, de vitórias, Pai. Mas ele sabia, Pai, que era só derrota, Pai, quando chegava na sua casa, Pai. Ele sabia, Pai, da enfermidade que ele tinha, Pai. E esta pessoa, Pai, que está aí, Pai, me ouvindo, Pai. Esta pessoa, Pai, que ouviu esta mensagem, que está aí orando comigo, Pai, já não aguenta mais sofrer, Pai, já não sabe mais a quem recorrer, Pai. Segura, meu Deus, essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Segura, Pai, essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Não deixe, Pai, essa pessoa desistir, Pai. Você, meu irmão, que já pensou até em tirar a sua própria vida, não faça isso. O Senhor está contigo. Você que já pensou em desistir dessa enfermidade, não faça isso. Você que já pensou que não tem cura a sua enfermidade, tem sim. Jesus Cristo está te curando em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica e ficar meditando na letra deste hino. Que a graça de Deus e a comunhão de Deus Pai esteja com você e você diga amém. Agora responda comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que a graça de Jesus Cristo possa abençoar a tua vida. E em breve nós estaremos voltando com outro estudo em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem que a tua vida vai ser mais abençoada do que ela é. Fique com essa letra deste hino maravilhoso e deixe o Espírito Santo falar em seu coração. Amém. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Naamã, no teu